Pastor, como sempre, quebrou tudo aqui domingo. Ele é top demais, né? Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Oi. Dá um pouquinho de retorno para mim, Juninho. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais outro pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom, agora tá joia. Ótimo. Pode projetar, Jonatas. Isso. Nós vamos começar hoje uma fase dos 4 pilares. É uma fase assim muito importante. Isso não quer dizer... Achou, Johnny? Isso não quer dizer que o purê de batatas acabou. Pelo contrário, nós vamos continuar trabalhando o purê de batatas. Nós vamos continuar trabalhando relacionamentos. Posso ouvir um amém, gente? Vamos continuar andando junto com as pessoas, ajustando os nossos relacionamentos. Mas hoje a gente vai entrar numa segunda fase chamado Projeto 3N. Vamos repetir? De novo. Eu gostei do P3N. Mas o pastor mandou fazer Projeto 3N. Então é projeto, tá bom? Eu queria abreviar, porque fica projeto, fala muita palavra muito grande, né? Bobagem, né? E eu queria falar, porque nos próximos 30 dias nós vamos orar por 3 pessoas cada um. O nosso desafio como igreja não é orar por 3 pessoas por célula, é cada membro da célula, cada membro assíduo da célula, escolher 3 pessoas para orar por aquelas 3 pessoas. Então, ao invés da gente fazer o Natanael, a gente promovia a festa e levava o Natanael para a festa, nós vamos fazer diferente. Nós vamos orar por 30 dias por 3 Natanaéis, cada um de nós. Posso ouvir um amém, gente? E eu queria falar hoje, tem um fundo aí, meu filho? Olha que obra de arte. Foi o Pablo que fez isso. Esse Pablo, ele é meu amigo, gente. E o tema dessa noite aqui é multiplicando por meio da batalha espiritual. E é um assunto assim que eu gosto demais, né? E eu queria que a gente começasse no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Se você pode abrir, diz assim, 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudido o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Meu irmão, eu queria, quando eu estava preparando essa palavra aqui, e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? Apesar da gente ter vivido tanta coisa nesses 30 anos, né? Pregando o Evangelho, nós temos que, quando a gente entende o seguinte, que
todos nós, como igreja, nós fomos chamados para implantar o reino de Deus aqui na terra. Nós fomos chamados para implantar por meio de uma pregação poderosa do Evangelho. Então a igreja, ela existe aqui na terra com o único objetivo, pregar o Evangelho. Ser sal da terra, ser a luz do mundo. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: se o sal, ele caindo na terra, se ele se tornar insípido, quer dizer, quando o sal ele perde o gosto, ele não tem mais objetivo. Ele diz assim: para nada ele serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Quer dizer que a nossa vida, ela só tem sentido quando nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Para isso nós existimos. A igreja existe para isso. E esse texto aqui, ele fala de maneira muito poderosa da missão que nós recebemos. Nós recebemos uma missão de fazermos discípulos. Cada dia que passa a gente fala tanto isso. Fazer discípulos. É o centro de toda a pregação do Evangelho. É o objetivo fundamental de um líder de célula, fazer discípulos. É o objetivo principal da nossa igreja, fazer discípulos. Toda a mensagem, todo o nosso objetivo de vida, ele se concentra nisso. Nós existimos para isso. Não tem outra razão a não ser fazer discípulos. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que Jesus manda a gente cumprir essa missão, ele deu uma estratégia. Esse capítulo que a gente acabou de ler aqui, ele não fala somente, ele dá o quê? Virtude, dá poder, dá autoridade, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Então ele começa a falar qual que é a estratégia. Como é que nós vamos alcançar o mundo? Quando ele fala disso, da estratégia, ele nos dá o poder do Espírito Santo, nos dá a autoridade para esse trabalho. Nós sabemos, entenda isso, a gente não pode fazer esse trabalho se a gente não estiver debaixo da autoridade de Deus. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, esse trabalho que a gente faz, ele fica muito difícil, muito pesado. Lembra aquela palavra quando Moisés fala assim: Senhor, não me envies, se a sua glória não for comigo, não me deixa ir. Quer dizer, esse trabalho tem que ser feito debaixo do poder do Espírito de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Mas ele não fala somente, ele manda a gente ir, ele nos dá a capacitação para isso. Ele nos dá não somente o poder, mas ele fala o que nós devemos fazer nesse trabalho. Olha o que ele fala: faz o seguinte, pregue o Evangelho do Reino, cure os doentes e expulse os demônios. Então ele falou o que nós devemos fazer. Então você percebe, é mais do que blá blá blá, é chegar lá, é chegar chegando. Expulsar os demônios, curar os doentes. Então, é como o lar de paz. O lar de paz, a casa de paz, ela só dá resultado quando a pessoa entende aquilo que Jesus disse: ninguém entra na casa do valente se em primeiro lugar não amarrar o valente. Quer dizer, ele amarra o valente primeiro. E entra dentro daquela casa para fazer o quê? Expulsar os demônios que atormentam aquela família ou atormentam aquelas pessoas. É isso que nós temos que fazer lá. Então, ele fala o que nós devemos fazer. Ele fala que nós devemos pregar o reino, curar os doentes e expulsar os demônios. Ele nos dá uma garantia de que quando você faz a obra de Deus, e quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida daquilo que é teu. Ele fala assim: não leve alforjes, não leve 2 bordões, não leve nada. O trabalhador é digno do seu salário. Quando você faz a obra de Deus e cuida da casa de Deus e cuida daquilo que Deus deu para você cuidar, Ele certamente vai cuidar da sua casa. Ele falou isso, Ele garantiu isso. Não leve 2 bordões, não leve 2 capas, não leve alforje, não leve pão, não leve nada. Aqui,
No Evangelho de Lucas não diz isso, mas no Evangelho de Marcos ele diz: o trabalhador é digno do seu trabalho. E ele está dizendo o seguinte: quando eu mando você fazer uma coisa, eu vou sustentar você naquilo que você está fazendo. Aleluia! É simples. Ele não falou só isso, ele falou aonde nós devemos trabalhar. Ele fala assim: chega numa cidade, entra dentro de uma casa. Foi Jesus que criou isso. Você percebe, a nossa ideia é de que Jesus, ele não nos, que o trabalho celular, o trabalho dentro das casas, é uma coisa inventada pelo homem, da igreja moderna, não. Jesus, quando mandou os discípulos de 2 em 2, no capítulo 9 da comissão dos 12, depois ele manda na comissão dos 70, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele diz assim: entra numa cidade, procura uma casa, e fica naquela casa, permaneça naquela casa. Você lembra quando ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar o valente? Então ele fala onde a gente tem que trabalhar. Quer dizer, nós temos a garantia da realização dessa missão. Mas sabe, irmão, eu tenho entendido uma coisa, que todo esse trabalho que a gente está fazendo, ele dá o poder para a gente ir, ele nos dá a garantia de sustento, de que ele vai cuidar da gente, quando você cuida da casa dele. Ele nos dá autoridade para fazer esse trabalho. Ele nos dá o local aonde nós devemos trabalhar. Procura na cidade uma casa. Ele não está falando assim: abre um salão, abre um lugar. Não, abre uma casa, procura uma casa, encontra uma casa. Nós temos essa ideia de templista, que é muito da igreja católica. Jesus mandava os discípulos procurar numa cidade uma casa. Uma casa. Procure uma casa. A igreja, a base dela era a casa. A base de trabalho dos discípulos era dentro de uma casa. Mas ao mesmo tempo, sabe, irmão, quando a gente pensa em conquistar esses territórios, conquistar essas casas, a gente não adianta a gente entrar nesses lugares, a gente querer entrar nesses lugares e querer fazer uma obra humana, quando essa obra, apesar de ela ser feita por homens, ela é uma obra sobre-humana, ela é uma obra sobrenatural. E eu entendo, sabe, irmão, que para a gente conquistar qualquer tipo de território, nós precisamos antes fazer batalha espiritual, quer dizer, nós precisamos lutar por isso aí. Eu queria falar sobre isso hoje, né? Nós vamos entrar agora em período de 30 dias de jejum e oração. Às vezes as pessoas querem pregar o evangelho sem você estar cheio do Espírito, sem você ter uma percepção correta de aonde você está indo, de que tipo de problema você vai enfrentar, e de saber como enfrentar essas situações difíceis que nós vamos enfrentar todos os dias. Nós vamos orar por pessoas, nós queremos que essas pessoas que venham para a igreja, elas venham com um número de problemas muito grandes, com situações muito complexas. É por isso que a gente tem que fazer batalha espiritual para conquistar territórios. Fazer batalha espiritual para conquistar territórios. Vamos repetir? Fazer batalha espiritual para conquistar territórios. Pare para pensar numa coisa aqui junto comigo, meu irmão. O livro de Hebreus, no capítulo 8, ele diz o seguinte: o escritor de Hebreus, ele diz assim, que o tabernáculo que Moisés construiu, aquele tabernáculo físico, era uma figura e uma sombra do tabernáculo verdadeiro nos céus. Eu vou repetir. O tabernáculo físico que Moisés construiu era uma figura e uma sombra do verdadeiro. Então imagina, você está vendo aqui, você está vendo a plataforma aqui, esse púlpito,
Esse é o verdadeiro. Aquilo projetado ali no chão ali, o reflexo dessas lâmpadas aqui de LED é uma sombra. Então ele está dizendo que o tabernáculo que Moisés construiu era a sombra do verdadeiro que estava no céu. E quando eu vi isso, eu entendi uma coisa, irmãos. O mundo espiritual, ele é mais real e mais verdadeiro do que o mundo físico. Nem tudo que você vê aqui na terra é o que parece. Porque existe, por trás de todas as situações aqui na terra, de problemas, seja dentro da igreja, fora da igreja, existe um ambiente espiritual sobre nós que ele está conspirando e trabalhando, e tudo o que acontece no mundo do espírito aqui, reflete aqui no mundo físico. É como a Bíblia diz, o tabernáculo de Moisés, que ele via, que era real, humanamente real, ele na verdade era uma sombra. Ele não era o real. O real era o tabernáculo que foi feito por Deus nos céus. Quer dizer, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Muito mais real. É por isso que conquistar o mundo espiritual é a nossa primeira prioridade para depois conquistar a geografia do lugar. Eu vou dar um exemplo disso. Lembra quando Jesus fala assim: ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Então, depois que o valente está amarrado, você entra na casa, rouba os bens do valente. Quer dizer, o valente, que é o diabo, ele tem que seguro, manietado, preso, amarrado. Então, nesse sentido, meu irmão, a gente precisa entender que desde a época dos dias de João, João já dizia isso. João Batista diz assim, Mateus 11:12: desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A revista atualizada diz isso. Revista corrigida, ele muda um pouco o sentido. E desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus. E ele diz, e é pela força que você se apodera dele. E eu acho interessante que na linguagem de hoje, ele muda isso. Ele diz assim, desde os dias de João, anunciava a sua mensagem até hoje. O reino dos céus tem sido atacado com violência. A tradução já muda totalmente de sentido. Então existe uma oposição ao reino dos céus. Existe uma luta. Nós estamos aqui agora, irmãos, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo do espírito. O que vai além do que os nossos olhos estão vendo aqui. Nós estamos vendo pessoas, a gente vê problemas, a gente vê circunstâncias, situações, mas existe algo que está por cima disso, por trás disso, além do que nós estamos vendo, que é o mundo espiritual. É por isso, meu irmão, que o apóstolo Paulo, a gente tem que entender que há um conflito entre o mal e o bem. Jesus uma vez falou assim, chega para os discípulos e fala assim para eles, vamos embora, porque o príncipe deste mundo vem aí e eu não tenho nada com ele. E não há nada dele em mim, ou não há nada de mim nele. Então o próprio Jesus, ele não... que é uma infantilidade da gente, às vezes, achar que tudo é normal. Que é tudo normal. É por isso que o apóstolo Paulo, uma vez, ele falou assim, eu não desprezo os ardis de Satanás, porque eu conheço muito bem os seus intentos. A gente despreza o diabo. A igreja tem dois problemas, ou tem medo demais do diabo, ou acha que o diabo é um leão sem dente, um leão banguelo, que não tem poder, que não pode fazer nada. E eu estou dizendo, ele pode fazer.
Na Bíblia tem quase 13 nomes do diabo. Ele é considerado como dragão, ele é chamado como leão, ele é chamado como serpente, ele é considerado anjo de luz, ele é chamado de Lúcifer, porque ele se engana, ele engana, e ele é tão astuto que ele é capaz de enganar até os eleitos. Então nós estamos lutando com um inimigo que ele é velhaco, ele é muito experiente. A nossa infantilidade de lidar com essas coisas faz a gente atribuir tudo ao natural. E nós temos dois problemas. Ou a gente é muito extremista, achando que tudo é o diabo, ou a gente acha que nada é do diabo. E nós vamos lidando com as situações, tudo naturalmente, do ponto de vista natural. Sabe, irmão, nas Escrituras, Paulo afirmou que nós estamos lutando. Por isso que ele diz, porque nós, Efésios 4 diz, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer, a nossa luta não é contra o inimigo que você vê, contra a carne e sangue, não é contra pessoas. Mas ele diz, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, e ele diz assim, nos lugares celestiais. É um lugar. Esse território espiritual, ele comanda um território físico. E segundo o que Paulo disse assim, essas hostes de maldade, elas controlam territórios, cidades, bairros, famílias e diversos gêneros de maldade. Você pode chegar a alguns lugares, tem um alto índice de divórcio, outros têm alto índice de alcoolismo, outro tem alto índice de divórcio. São gêneros de maldade. Que o diabo está nessa brincadeira aí. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. Mas tem crente que brinca de ser crente. Acho que é uma brincadeira. Uma grande brincadeira. Sabe, irmão, tem um texto, quando eu estou dizendo isso, porque quando ele diz lugares celestiais, é como se tivesse áreas, zonas, regiões controladas, que controlam certos gêneros ou certas situações. Eu vou dar um exemplo disso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, tem uma situação no Evangelho de Marcos, que é aquela situação do menino, do endemoniado de Gadara. Diz assim, e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Jesus chegou com seus discípulos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Olha que situação. Parece uma situação humana. O homem está vivendo no meio dos sepulcros. Meu, isso é vida. Um cara vivendo no meio de morto. Provavelmente comendo vísceras de mortos lá, como alguns fazem. E diz assim que Jesus, quando ele chega, sai ao encontro dele um cara desse. E diz assim, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada entre os sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Quer dizer, quando eles prendiam ele com alguma algema, ele quebrava, rompia aquelas algemas. Era uma força sobre-humana, não era uma força natural. Quem já viveu isso, sabe, aquela pessoa franzina, magrinha, quando o bicho entra dentro da pessoa, 10 caras não seguram aquilo ali. É uma força sobre-humana. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ele é chamado de Halepos. Halepos é força sobre-humana. É uma força que vai além da pessoa, que vai além do humano.
E esse menino, ele vivia uma situação assim estranha, que a gente olha para uma situação dessa, a gente dá uma resposta humana para aquilo, uma resposta científica. Alguns chamam esse menino, nas versões mais antigas da Bíblia, era chamado do lunático. Outros chamavam ele do epilético. Para alguns era epilepsia. Para outros era um lunático. Uma pessoa que está virado, nasceu virado de cabeça para baixo para a lua. Mas Jesus está dizendo aqui que aquele homem tinha um demônio. Ele tinha um espírito imundo. Quer dizer, o nível de problemas que o rapaz tinha estava ligado à quantidade de demônios que ele carregava dentro dele. Como Jesus disse, verso 9, e Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Dentro do menino, tinha uma legião. Eram muitos. Humanamente era um doidão. Um cara que estava com o pino batido. Louco. E eu acho tremendo, irmão, que o pedido, quando Jesus manda os demônios saírem, ele dá uma ordem, sai! Os demônios fazem um pedido para Jesus. Olha o pedido que ele diz, no verso 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela cidade. Era um demônio territorial, controlando aquele território, controlando a geografia daquele lugar, controlando as ações daquele menino. Aí, no Evangelho de Mateus diz que a loucura do cara era tanto capeta que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Ninguém passava por ali. Então se tornou um problema. Não era somente, esse menino ele não tinha somente um problema social, vivendo no meio de morto, vivendo dentro do cemitério. Ele tinha um problema espiritual, e sério. O que tinha dentro dele eram demônios, era uma legião de demônios. Meu irmão, como é que você enfrenta uma coisa dessa? Meu irmão, não tem nenhum problema a gente fazer uma festa de Natanael. Nenhum problema. Mas a gente não pode ser menino. Lidar com uma coisa dessa tão séria. É mais do que comida. Nós estamos entrando dentro do território do diabo. É lá que nós vamos. Nas bocas, nos becos. Nós vamos aonde ninguém quer ir. Onde a polícia não quer entrar, a gente vai entrar. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho a autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O Espírito Santo está sobre nós. Pense nisso, irmão. Quando você vai, todos esses lugares é uma geografia. É um local. É uma família. Essas geografias, elas estão controladas por ações demoníacas. Tem casa que você entra, irmão, você entra dentro da casa, você fica todo arrepiado. Eu falei assim, meu Deus. E você não tem medo de fazer, sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Aleluia. Você não está indo na sua força, você não vai no teu nome, você vai no nome de Jesus. Aleluia. Você vai no poder do Espírito Santo. É isso que é tremendo. Sabe, irmão, quando eu falo nisso, eu falo que a gente tem que entender isso. Entender assim de maneira, esses 30 dias para nós é fundamental. É fundamental, é como a gente precisa fazer batalha espiritual para conquistar esses territórios. São territórios. Agora imagina, ontem eu fiz uma comparação com o pastor, irmão, quando você vai para uma guerra,
existem várias maneiras de você minar a força do inimigo, né? Você lembra quando teve a invasão do Iraque? Quem lembra? O que os Estados Unidos fez? Mandou os soldados, a infantaria, de cara. Ele bombardeou primeiro o Iraque. De longe, lançava mísseis, Stings. E ele foi minando estrategicamente as forças do governo de Saddam Hussein. Ele mandava os jatos americanos bombardear. Quer dizer, aquele contato físico que os soldados em algum momento teriam que ter, iam ser amenizados com a força aérea quebrando tudo. Aleluia! A intercessão, esse período de oração é a mesma coisa. É a gente fazer a força aérea. Aleluia! Jogar bomba lá. Antes de ter aquele contato físico, ter aquela conexão com a pessoa, nós estamos orando por ele, quebrando, orando, lutando, amarrando o que está amarrando a pessoa, mandando soltar o que está prendendo ele. Primeira vez que eu fui na Colômbia, lá na igreja do pastor César Castelhanos, todo culto, eles chegavam, assim, era muita gente, saía 50 mil pessoas, entrava 50 mil pessoas, saía de jovens, aquele monte de gente saindo, entrando, era um culto atrás do outro, culto de 2 horas, mas quebrando pau, aquela louvor, mas antes do culto, eram 30, 40 minutos, ficava aquele monte de gente, aquele monte de jovem, e eles começavam a orar, suelte las almas, em nome de Jesus, eles ficavam orando, para o diabo soltar as pessoas. Eles faziam batalha espiritual pelas pessoas que eles queriam ganhar para Jesus. Aleluia! Aleluia! E eles diziam, suelte las almas. E é uma coisa muito tremenda isso, irmão, porque eu me lembro, tem um texto na Bíblia, no livro de Daniel. É um texto muito conhecido de quase todos nós aqui, Daniel, no capítulo 10. Daniel, certa vez, a Bíblia diz que Daniel teve uma revelação de que haveria um grande conflito. Ele entendeu. E a Bíblia diz que quando Daniel entendeu isso, ele começou a orar e diz assim, manjar desejável não comi. E por 21 dias... eu estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. E Daniel estava orando 21 dias. Não colocou nada na boca, não comeu nada. E ele orava, e ele orando, 21 dias. No 21º dia, aparece o anjo do Senhor. E ele vem, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel. 21 dias. Ele está orando 21 dias. 21 dias, irmãos. Pare para pensar nisso. Daniel sente no espírito dele que vai haver um conflito. Vai haver uma guerra. Ele não sabe entender o que é, não sabe discernir o que é, mas ele sabia que ele tinha que se dedicar mais à oração e mais ao jejum. E ele começa a orar e jejuar. 21 dias. Não come nada desejável. Ele começa a se consagrar. No 21º dia, o anjo do Senhor aparece para Daniel. E ele fala assim para Daniel, Daniel, não temas. Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ele diz assim, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Ele falou assim, desde o primeiro dia. Agora, e para pensar, meu irmão, ele está no 21º dia de oração. O anjo do Senhor saiu, desde o primeiro dia ele veio a Daniel. Mas ele só chega no 21º dia.
E se você ler o texto, é isso. Ele fala assim, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender, a entender, eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, as tuas orações. Sabe aquela coisa que parece que você está orando, mas parece que Deus não está te ouvindo? Está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está se movendo, mas você não sabe o que que é. Você não sabe discernir o que que é. Você não sabe entender o que que é. Você pode até ficar com a impressão de que nada está acontecendo. Mas a Bíblia está dizendo que desde o primeiro dia em que Daniel orou, o Senhor ouviu as palavras dele e veio trazer a resposta. Verso 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu por 21 dias. Então pense nisso, meu irmão. Ele está orando. Nessa época, o grande império era um império babilônico. E estava vindo o império persa. E os persas, historicamente, os persas dominaram os babilônicos. E depois os gregos dominaram os persas. É história isso, gente. Agora você percebe como que o mundo espiritual, ele rege o mundo físico. Entender o mundo espiritual, irmãos, é a gente saber se mover no mundo físico. E ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Havia uma guerra, uma luta, e era uma luta territorial, era uma opressão no território. E que enquanto Daniel orava, o príncipe da Pérsia começou a resistir. Lembra quando a Bíblia diz, a nossa luta não é contra o quê? Carnes, mas contra o quê? Principados. Potestades. Então eu entendo, meu irmão, que fazer batalha espiritual, nós precisamos fazer batalha espiritual para conquistar esses territórios. Aleluia, irmãos. A gente não pode entrar dentro dessas casas por entrar. A gente não pode chegar lá e fazer um convite para a pessoa ir para um jantar. O jantar dos Natanaéis. Não, nós vamos lutar por eles. O jantar é uma isca. Mas Deus vai quebrar isso no nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? São 30 dias de oração e jejum pela vida de alguém. Pela vida de alguém. Se nós bombardearmos os céus com oração, nós vamos neutralizar as forças espirituais e a gente vai poder invadir esses territórios. Aleluia! Aleluia, meu irmão! É importante entender isso. Para isso, em segundo lugar, eu preciso entender o quê? Que mesmo andando na carne, eu não posso lutar segundo a carne. A minha luta, embora eu seja um ser humano, a minha luta não é humana. Embora você seja um ser humano, um homem carnal, carnal não no sentido de ser de carnalidade, mas de ser humano. A nossa luta não pode ser humana. Aleluia, gente. Olhe para mim, meu irmão. Sabe esse sono que às vezes brota na igreja, do nada? Essa preguiça, essa indolência, essa rebeldia. Hoje de manhã o Peixoto falou na reunião, preocupado, tanto líder passando tanta guerra, irmão, luta. E as pessoas estão lutando na mão, querendo resolver seus problemas no braço.
resolvendo seus problemas familiares na pancada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele afirmou que as armas da nossa milícia não são carnais. Embora sendo humanos, nós não podemos lutar com habilidades humanas. Mas nós precisamos lutar espiritualmente. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o diabo não quer que as pessoas tenham conhecimento de Deus. O diabo não quer que as pessoas venham, conheçam o Evangelho. O diabo não quer. Não quer. Então a nossa luta não é contra aquelas pessoas. A nossa luta é para o reino de Deus ser estabelecido dentro das pessoas. E o diabo impede o conhecimento de Deus das pessoas. Olhe para mim, meu irmão. Pense nisso, irmão. Essa passividade que deixa as pessoas paralisadas, de braço cruzado, diante de situações tão difíceis da vida. E as pessoas são engolidas por isso. Engolidas pelo diabo. Porque elas estão na carne, mas lutam segundo a carne. Então eu tenho que entender, meu irmão, que toda essa cegueira espiritual é colocada pelo diabo nas pessoas. Então a pessoa, ela não tem problema em ouvir o Evangelho. É o diabo que coloca o problema nela. Ela não tem nada contra a igreja. O diabo coloca essa indignação contra a igreja. Que mal que nós fazemos para o Brasil, gente, pelo contrário. Você percebe como foi difícil você chegar no reino de Deus? Como é difícil você se manter no reino de Deus. Mas as pessoas se sucumbem porque elas não entendem isso. Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4 diz assim: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cega o entendimento das pessoas. Vendo não verão, ouvindo não ouvirão. Não compreende. Ele ouve o Evangelho, mas não entende. Você lembra, meu irmão, quando o semeador saiu para semear, a primeira semente caiu na beira do caminho. Lembra o que ele disse? Esses são aqueles que enquanto estão ouvindo a palavra, vem o maligno e rouba. Então, é uma luta. E o endemoniado de Gadara tinha esse problema. Morando nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia entendê-lo, ninguém conseguia ajudá-lo. A família deve ter renegado ele, deixado ele de lado. Ninguém dava conta de um cara desse. Porque ele tinha uma força sobre ele que não era dele. E diz assim: saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia prendê-lo. E andava sempre de dia e de noite. Esses andarilhos, clamando pelos montes, falando sozinho, gritando, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é teu nome?
E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela cidade. Então, meu irmão, pare para pensar. Problemas que aparentemente parecem emocionais podem ser ações do diabo. Depressão, insônia. Mas a gente sempre tem uma explicação. Vai no médico, toma um remedinho. Ah, você está sem dormir? Tome isso aqui. E a pessoa passa a vida inteira dependente daquilo. Eu acho tremendo, meu irmão, que em Lucas 4:33 diz assim: estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, um espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhes fazer mal algum. Aleluia. Sabe, irmão, tem N situações no Novo Testamento. Tinha uma mulher que tinha uma menina, uma filha. A gente gosta muito do texto dela, quando ela diz assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o texto ele é muito mais sério. Diz assim: levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder. Jesus. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela, porém, respondeu e disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa, nas migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por esta palavra, vai, e o demônio já saiu da sua filha. Você percebe, irmão? Uma menina, um filho com um problema. E é engraçado, meu irmão, que você vai encontrar N casas desse jeito aí. Pessoas que estão com sérios problemas com os filhos, que estão com sérios problemas familiares. Você percebe como é difícil trazer uma pessoa para dentro de uma célula? Porque a gente tem que bombardear os céus da vida dessa pessoa. Tem que resistir ao diabo que está prendendo a vida dessa pessoa. Aleluia, gente. Então tem situações que aparentemente parecem um problema físico, mas na verdade é demônio. No caso do Evangelho de Marcos capítulo 9, diz assim: e um da multidão respondendo: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O menino era surdo e mudo, ele tinha um problema físico. E Jesus, quando vai orar por ele, ele fala assim: sai, espírito mudo dele. Era um demônio. Eu não estou dizendo com isso que toda doença é demônio, mas é um bom começo para você começar orando por uma pessoa. Aleluia. Aleluia, meu irmão. E diz assim: e este, onde quer que o apanhe, o despedaçam. Ele espuma e range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. Olha aqui, meu irmão, os discípulos, eles se sentiram impotentes diante de um problema tão sério desse. Tem um menino que espuma, parece que ele é um epilético. Eu tive uma tia epilética, eu tenho uma tia que tem ataques epiléticos. Acontece isso direto com ela. Está lá e ela entorta toda e cai. É terrível aquilo. Eu vi isso minha vida inteira, minha tia. Essa minha tia está com quase 80 anos. Os ataques foram diminuindo, né? Não sei como, por quê. Mas no caso desse menino, não era um ataque simples epilético. Era um outro problema. E diz assim: e ele respondeu-lhes:
Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Quer dizer, o menino tinha um problema espiritual desde pequeno. Você percebe, irmão? A obra de Deus, ela não pode ser feita na força da carne e com argumentos da carne. A obra de Deus, ela tem que ser feita no poder de Deus. E ela tem que ser feita no poder de Deus. E diz assim, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, até que o menino, Jesus pega o menino pela mão e levanta o garoto. E ele estava bom. Aleluia, irmão. Coisa mais importante da gente entender é que todas essas situações, elas só podem ser vencidas com jejum e oração. O que a gente está dizendo, propondo para você, a partir de amanhã, irmão, orar pela tua célula, jejuar pela tua célula. Tem situações dentro das nossas células, irmão, que Deus precisa intervir. Que alguém tem que ir lá e dizer, cala-te, sai dele agora em nome de Jesus, e o bicho vai embora. Aleluia? Aleluia, meu irmão. Mas a grande pergunta, quando eu fico vendo isso, de repente você pode até ficar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Deus quer nos levar a um nível maior de guerra. Aleluia? Deus quer nos levar a um nível maior de entendimento dessas coisas. Nós não vamos mais fazer isso na pancada, na força. Nós vamos fazer na força do Senhor. Quando os discípulos, depois, porque esse menino foi uma situação bem atípica, e eu estou terminando. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Porque eles viram Jesus trabalhando. E Jesus responde assim para eles. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar o demônio? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e com oração. Aleluia, irmãos. Essa casta vai sair no nome de Jesus. Porque nós vamos orar. Aleluia. 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 Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém, gente. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Esses demônios vão deixar o Brasil no nome de Jesus. Você entende, meu irmão? Vão deixar São Bernardo, vão deixar o Riacho. Você percebe, aonde a sua célula está é um território. Esse território precisa ser conquistado. Você entende o que eu estou dizendo? Esse território tem que ser conquistado. Nós precisamos romper esses lugares. Mas nós vamos romper através da força aérea espiritual. Aleluia? Nós vamos alcançar esses lugares celestiais, orando. Então levanta sua mão, comece a orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, comece a orar, irmão. Oh,
Oh! Cheio! Charamanai! Eu quero te convidar você a fazer guerra espiritual, meu irmão. Esses demônios vão cair no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos aqui. Oh, oh, oh. Xeramanagadaranai. Cheio. Show. Show. Oh. Pablo. Acha uma música legal aí. Por favor. Olhe para mim aqui, meu irmão. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. O apóstolo Paulo certa vez disse o seguinte, que ele não deferia golpes no ar. Ele não era um soldado que estava dando golpe no vento. Sabe o que é isso? Dar golpe no vento. Você não sabe quem você está golpeando, não sabe quem você golpear e nem como golpear. Mas hoje o Espírito de Deus está abrindo mais os nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesses próximos 30 dias nós vamos lutar por essas vidas. Aleluia. Nós vamos lutar por essas pessoas. Nós vamos lutar pelas nossas células, mas nós vamos lutar em oração. Nós vamos quebrar tudo em oração. 3 vezes por dia vai ter oração na igreja. Você vai escolher um desses horários. 6:30 da manhã, meio-dia, 19 horas. Você vai vir, vai passar um tempo aqui, 1 hora. Vai vir orar todos os dias aqui, sabe? O diabo vai fazer de tudo para você não orar. O diabo vai fazer de tudo para gerar cansaço, gerar fadiga na sua vida, mas você vai levantar, você vai rejeitar isso no nome de Jesus. Você não vai deixar essa meleca agarrar, arrumar desculpa, arrumar argumento para você não vir, para você não estar aqui no nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aleluia! Mas eu quero clamar, quero orar. Nós vamos orar, mas você não vai ficar orando passivo, sabe? Essa oraçãozinha, ai meu Deus, você vai romper os céus. Você vai fazer aquilo que João diz, o reino de Deus é tomado por violência, e são os violentos que se apoderam dele. Nós vamos orar com violência, nós vamos clamar com violência, nós vamos, sabe, você vai pegar, lembra quando Paulo diz, ele fala assim, que ele recebe a armadura de Deus, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Agora é guerra. Aleluia! Agora é guerra. Agora é guerra, agora é guerra. E aqui não é para mimimi, não é para medroso, é para gente corajosa, ousada. Aleluia? Então você vai abrir levanta as suas mãos, numa atitude altiva diante de Deus. Numa atitude altiva, de altivez. Comece a orar, comece a orar. Vamos lutar pela igreja. O diabo vai soltar as almas. Solta as almas. Solta as almas. Oh! Solte as almas. Solte as almas. Solte as nossas células. Solte. Solta. 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 A ovelha perdida. Solta ela. Cheira babababa janaga da rabababa sei. Ora babababa nae. Ora babababa sei. Ora babababa checa na nae. Oh! 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 Aleluia! Sim, Senhor! Envia, Senhor, o teu
teu Espírito, o teu poder. Envia, Senhor, os teus anjos, que o teu poder se manifesta em favor dessas vidas, meu Deus. Repreendemos toda a engenharia do mal, todo o projeto de Satanás para destruir essas vidas, essas famílias. Repreendemos, anulamos, que seja destruída toda obra de macumaria, toda obra de feitiçaria, toda engenharia do mal, toda obra de idolatria contra os Natanaéis, contra os nossos amigos. Repreendemos, anulamos, solta, liberta, saia da mente, saia do coração, saia dos sentimentos, das emoções, saia, toda cegueira seja quebrada, seja anulada. Abençoamos os nossos Natanaéis, abençoamos cada uma dessas vidas, abençoamos as famílias, abençoamos as células, oh Deus, os líderes de células, Senhor, os membros das células. Aleluia, 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 aleluia. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. A vitória do Senhor é certa, é certa. A vitória do Senhor é certa. Ele é invicto, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu.